Vamos lá. Agora não. Fala, seus mal diagramados! Hoje traremos uma história que mistura desventuras, descaso, negligência e aquele toque de como é que pode. Me refiro ao caso da brasileira Juliana Marins, que caiu num penhasco no vulcão Rinjani, na Indonésia, e acabou virando símbolo de uma operação de resgate que deixa claro para os ancapinhos como é que Eu também não acho que tenha sido axiomático não, tá? funciona um país com quase nada de regulação. Você está por sua conta e risco. Se caiu no penhasco, reze para que uma alma caridosa te tire dali, porque o governo não vai fazer porra nenhuma. De quebra, vamos falar dos como riscos assim? insanos das trilhas daquele país e da história do atual presidente indonésio, Prabowo Subianto, que tem um passado colado no ditador Suharto, o que explica a negligência com a vida humana. Juliana Marins, uma publicitária de 26 anos de Niterói, vivia o típico sonho de gente bastante motivada. Um mochilão pela Ásia desde fevereiro, passando por Filipinas, Vietnã, Tailândia. Pô, mano, o Vietnã eu tenho muita vontade de conhecer, cara. Tipo assim, eu falei que eu não tinha vontade de conhecer nenhum lugar. Esses dias eu vi umas paisagens do Vietnã. Eu fiquei assim, meu Deus, que lugar lindo. E finalmente Indonésia, algo que eu particularmente não faria. Até iria para esses países, só que apenas para curtir a vista tomando uma gelada, pois odeio experiências de morte e nem o Turbo Drop eu encaro no Hopi Hari. A mina é formada pela Universidade Federal do Rio, dançarina de pole dance, uma jovem cheia de energia. Aí resolveu encarar a trilha do Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia, com 3.726 metros de altitude. Parece aquele rolê épico, né? Só que às vezes esse tipo de rolê épico termina como um pesadelo. Na sexta-feira, 20 de junho de 2025, Juliana estava no segundo dia da trilha, que é organizada por uma empresa local. Pera aí, isso aconteceu sexta-feira e a gente só teve notícia agora? Isso aconteceu sexta-feira, gente. E a gente só teve notícia agora. Todos esses dias a gente não tinha tido notícia? Ah, não, bom. Certeza que se fosse branca teriam salvo. Gente, então, peraí. Então, já vem sendo noticiado. Já vem sendo noticiado, perfeito. A Rian Tour. O grupo tinha 5 pessoas e um guia, Ali Mustafa. Segundo a família e a imprensa local, Juliana cansou durante a caminhada. O guia, em vez de ficar de olho nela, falou algo do tipo: descansa aí e depois você me alcança, e seguiu com o resto do grupo. O responsável deixou uma turista sozinha numa trilha com todos esses perigos. Resultado, Juliana tropeçou, escorregou e caiu cerca de 300 metros penhasco abaixo. Depois, por conta da neblina e do terreno úmido, ela deslizou ainda mais, chegando a 500 metros de profundidade. 3 horas depois da queda, um grupo de turistas espanhóis avistou a brasileira com um drone. Ela aparentava estar consciente, mas debilitada, presa num paredão rochoso, sem água, comida ou agasalho, vestindo só calça jeans, camiseta, luvas e tênis. Pior, Juliana tem miopia e estava sem óculos. Os espanhóis conseguiram contato com a família dela pelo Instagram, mandando a localização, fotos e vídeos. A partir daí, começou a saga do resgate, ou melhor, do não resgate. O caso da Juliana é um show de horrores nesse quesito. A família, liderada pela irmã Mariana Marins, criou um perfil no Insta, @resgatejulianamarins, para cobrar as autoridades e atualizar. Aí o governo brasileiro não fez absolutamente nada, gente. A embaixada, não tem embaixada brasileira na Indonésia? O caso. E o que eles descobriram? Um festival de negligências. Primeiro, as buscas foram lentas, para não dizer que nem teve esforço das autoridades locais. O terreno do Rinjani é complicado, íngreme, cheio de pedras escorregadias, com neblina densa que reduz a visibilidade a quase zero. Ok, a gente entende que é difícil, mas o que não dá para engolir é que as equipes de resgate não tinham cordas longas o suficiente para chegar onde Juliana estava. É um vulcão turístico, como não tem equipamento básico para eventuais resgates. Segundo, o clima não ajudou nada.
neblina, garoa e frio de 4 graus dificultaram tudo e as buscas eram interrompidas toda noite porque, segundo as autoridades, não havia visibilidade. Não havia visibilidade e muito menos planejamento, A família denunciou que em 3 dias os socorristas avançaram só 250 metros, faltando ainda. 3 dias os caras conseguiram percorrer 250 metros. Que socorrista é esse, meu irmão? Que socorrista é esse, véi? Porra, bicho. Ainda mais de 300 metros para chegar na Juliana. E ainda recuaram por causa do clima. Enquanto isso, o parque seguia aberto, com turistas fazendo a mesma trilha como se nada tivesse acontecido. Terceiro, teve mentira atrás de mentira. A Embaixada do Brasil em Jacarta e as autoridades indonésias divulgaram que Juliana tinha recebido água, comida e agasalho. Mas a irmã desmentiu tudo. Ela disse que era tudo forjado, inclusive os vídeos do suposto resgate. Até o embaixador brasileiro admitiu que passou informação errada, baseando-se em relatos imprecisos. Posts no Twitter mostraram a revolta da galera. Pera aí, mano. Gente, o embaixador brasileiro foi enganado por uma imagem imprecisa. Vocês estão de sacanagem. Ó, vocês estão de sacanagem. Os caras estão de sacanagem. O embaixador ser enganado por uma imagem imprecisa de uma pessoa precisando de socorro. Mano. Não é possível, mano. Gente, a família dessa garota tem que processar o governo, a embaixada brasileira. A família dessa garota tem que processar a Indonésia. Mano, não é... Como assim, cara? Não, a gente foi enganado aqui pelas imagens. Irmão, tem uma cidadã do teu país que tá no outro país que tá negligenciando socorro pra ela. E tu foi enganado por uma imagem, cara. Mano... Galera, com gente dizendo que o governo indonésio só agiu depois da pressão nas redes e que Juliana foi deixada para morrer. No dia 23, um drone do parque localizou Juliana a 500 metros imóvel, mas as equipes não conseguiram alcançá-la. 2 alpinistas experientes entraram na missão e na noite de segunda, 7 socorristas acamparam perto da encosta. A trilha foi finalmente fechada no dia 24 e tentaram usar um helicóptero, mas a neblina e o vento tornaram a operação aérea inviável. E infelizmente, o desfecho foi o que vocês já devem estar sabendo: a Juliana foi encontrada sem vida. Agora vamos falar a real sobre as trilhas na Indonésia. O Monte Rinjani é uma joia do turismo com uma cratera linda e o lago Segara Anak, mas é também um monstro. A trilha pode durar até 4 dias, exige preparo físico. Não, exige preparo físico, mas exige o seguinte: um ponto turístico que vai ter um monte de gente lá e que é arriscado, tem que ter estrutura para comportar essas pessoas, bicho. Não existe... Não, tem um ponto turístico aqui, foda-se. Porra, tem risco de morte. Foda-se, quem vier vem, se morrer, morreu. Não é assim, cara. Não é assim que funciona. Tem que ter estrutura para receber essas pessoas, mano. Para oferecer segurança para essas pessoas. Aí a pessoa morreu e todo mundo lá. Sabe? Jesus amado. Imagina a família. Mano, imagina a família dessa pessoa. Mas não imagina só a família dessa pessoa não, tá? Que tem várias pessoas que eu conheço, inclusive mulheres, que viajam sozinhas. E que retratam a dificuldade que é ser mulher e viajar sozinha para vários países do mundo. A gente tem mulheres aqui que não podem viajar para o Egito, gente. Tem vários casos de várias brasileiras que vão para o Egito que não voltam. E que as famílias não têm nenhuma resposta. Nenhuma. Pô, bicho, é uma coisa muito sem noção isso. É muito... E eu quero saber o seguinte: se o governo brasileiro, depois desse caso, as relações do governo brasileiro com a Indonésia vão ser a mesma relação. É isso que eu quero saber. Porque tem uma brasileira que estava num território da Indonésia e que foi negligenciada e morreu. E o governo brasileiro vai ficar de boa com isso?
Vai ficar tranquilo. Morreu, pronto, passou, acabou. É isso que vai acontecer? Nível atleta e tem trechos escorregadios, poeira que cega e mudanças bruscas de clima. O parque alerta que já teve acidentes fatais, como um português que morreu em 2022 e um malaio que morreu em 2025, ambos caindo de penhascos. O brasileiro Vinícius dos Santos, que esteve em Lombok em 2023, desistiu de subir o Rinjani por falta de estrutura. Ele disse à CNN que ali é por sua conta e risco, não tem sinalização, o socorro é lento e as empresas locais nem oferecem segurança. E olha que ele nem enfrentou um acidente. No caso da Juliana, a empresa Riantour está sendo investigada por não seguir protocolos básicos como checar o grupo ou fornecer rádios comunicadores. Mas aparentemente essa é a regra e não a exceção. A Indonésia vive do turismo de aventura, mas parece que não está preparada para lidar com emergências. Falta equipamento, treinamento e, pelo visto, vontade de resolver. E isso nos leva ao próximo ponto, o contexto político e histórico do país, que tem um presidente com um passado que se encaixa nos sonhos molhados dos nossos vira-latas caramelos da extrema-direita. O atual presidente da Indonésia é Prabowo Subianto, que assumiu o cargo em outubro de 2024. O cara tem 73 anos, é um ex-militar e foi figura central durante a ditadura de Suharto, que governou o país com mão de ferro de 1967 a 1998 e com muita ajuda dos Estados Unidos para combater o comunismo, claro. Prabowo era genro de Suharto, casado com a filha dele, Siti Hediat, e comandava as forças especiais, Kopassus, conhecidas por violações de direitos humanos, como sequestros, torturas, estupros e massacres em lugares como Aceh e Timor-Leste, onde mataram 20% da população. Durante o regime de Suharto, a Indonésia viveu crescimento econômico, mas a custo de repressão brutal. Suharto caiu em 1998 após protestos massivos e uma crise financeira. Prabowo foi acusado de orquestrar sequestros de ativistas pró-democracia naquele ano e acabou exilado na Jordânia. Ele nega as acusações. Ele foi exilado? Peraí, o cara foi exilado e voltou pra presidência? Como foi isso, cara? Mas nunca foi julgado. Voltou à política nos anos 2000, tentou a presidência várias vezes e, em 2024, finalmente venceu com o apoio de jovens eleitores em uma campanha que usou redes sociais para limpar sua imagem. O que isso tem a ver com o caso da Juliana? Uma amiga da brasileira, que se diz de esquerda e eleitora do Lula, jogou a responsa de resgatar Juliana nas costas do presidente e do governo atual. Eu não tô pra falar do governo da Indonésia aqui, inclusive nem posso falar porque eu estou morando aqui. Eu tô aqui pra falar com o governo brasileiro, eu tô aqui pra falar com o governo que eu votei. Sou uma pessoa esquerdista, sou uma pessoa que eu votei no meu querido Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu sou uma pessoa também que não passa o pano quando estão fazendo. Então, esse vídeo não é só para resgatar a Juliana. Esse vídeo é para resgatar todas as mulheres que viajam sozinhas pelo mundo, inclusive eu. Quando sabemos que, se fosse no Brasil, o Corpo de Bombeiros já teria feito o resgate, porque até naquela pataquada do Pablo Marçal, os caras se apressaram para não deixar ninguém morrer. E olha que seguidor desse coach... Mas vamos combinar que no caso do Pablo Marçal, ali... Eu não sei se fosse um grupo de pessoas pobres fazendo uma trilha, se haveria a mesma celeridade. Então, não sei. Não sei se teria a mesma celeridade. Mas fato é que alguma coisa seria feita. Tenho certeza disso. Alguma coisa seria feita. Não tenho dúvida. Com a mesma celeridade, eu não sei. Aconteceria o que aconteceu na Indonésia? Eu tenho certeza que não. Deixar a pessoa lá para morrer, isso não ia acontecer no Brasil. Isso não aconteceria. Isso eu tenho certeza que não. Certeza. Mas não é esse o ponto, né? O ponto é, o governo brasileiro vai continuar com as mesmas relações que tinha com a Indonésia depois disso acontecer? Isso não vai causar nenhuma indisposição do governo brasileiro com a Indonésia? Nenhuma. Porque não é possível. Alguma coisa tem que acontecer. Nem merecia tanto esforço assim. Mas por quê? Porque o Brasil
pode ser uma bagunça, mas tem regras. Regras e regulações que são constantemente criticadas pela direita, que gostaria de viver em um Ancapistão no melhor estilo indonésio, mas você não vê nenhum deles indo morar no país asiático. O governo de Prabowo está sendo criticado pela lentidão e falta de transparência nesse resgate. A família de Juliana acusou as autoridades de mentirem e de não priorizarem a vida da brasileira. Num país onde o turismo é uma indústria bilionária, a ineficiência em salvar uma turista reflete o tipo de gestão que está no poder. E considerando o histórico de Prabowo, fica a dúvida, será que a mentalidade de controle e pouca transparência da era Suharto ainda paira sobre o governo atual? A pergunta é retórica, viu? A gente sabe a resposta. A negligência do guia, a demora do resgate, as mentiras das autoridades e a precariedade do turismo de aventura na Indonésia escancaram como a vida pode ser tratada como descartável. E, no fundo, a sombra do passado autoritário do país, com Prabowo no poder, dá um contexto amargo para tudo isso. Infelizmente, Juliana morreu e foi vítima de todo esse combo que a gente acabou de explicar. Mas fica o alerta. Olha, Ana Torres está dizendo aqui, tem o depoimento, peraí. Tem o depoimento de uns do grupo muito estranho. Que depoimento, Ana Torres? Que depoimento? Quando a gente culpa a vítima, a gente alivia a responsabilidade dos governos, sem sombra de dúvida. Qual depoimento? Ana Torres está falando aqui, ó, tem o depoimento, colegas do grupo. Mas você tem acesso a algum desses depoimentos? Qual o teor desses depoimentos? Esse é o ponto aqui, o pistoleiro da Espanha. Por que o Itamaraty não pressionou? Esse é o ponto, sabe? Não é para ser criado uma página do Instagram para tentar resgatar. No Fantástico a gente não pode ver, porque senão cai a live. Não é para ser criada uma página no Instagram para resgatar. É para o governo mobilizar esse resgate, gente. Quem tem que mobilizar esse resgate é o governo brasileiro. Não é para ser criada uma página com 1 milhão e 600 mil brasileiros criaram uma página para resgatar uma pessoa. Pera aí, um cidadão brasileiro? Quem tem que fazer isso é o governo, cara. Quem tem que fazer isso é o governo. Sabe? Tem um cidadão teu que tá num outro país. E que tá lá e que o país tá negligenciando e vai deixar a pessoa morrer. Tu não vai fazer nada. Você é um cidadão do teu país. Quer dizer que para recolher imposto, pode, né? Não, mas querido, ô Vando, não é o que eu tô falando assim, não é falar, cara. O governo, ei, tem uma brasileira aí, mano, que tá... Rapaz, e aí, como é que vai ser aí? Não, aí tá tentando aqui. Aí tá tentando? Avisa aí a família. Não, então beleza, vou avisar. Aí o governo para falar com a família. Então, tudo bem? Não, aqui é o governo, tá falando. Não, a gente falou lá com ele lá. Estão tentando lá e dá tudo certo, viu? Pronto, morreu a mulher. Que cara, tem que ter uma brasileira aí que tá no monte tal. Tá acontecendo tal coisa. Manda um representante. Cadê os embaixadores dessa porra? Não tem nenhum? Manda o embaixador pra lá. Bota o embaixador lá, pô. Nem que seja o Gustavo Lima, em cima do monte. Vai lá. Onde é que ela tá? Tá lá no monte. Bota o embaixador, leva um monte de helicóptero, vai a imprensa, leva a câmera. Enquanto não tirar a mulher do lugar, enquanto não tirar ela de lá, não para de fazer transmissão ao vivo. Faz tudo isso, cara. Não fizeram com o Poço do Rodo aqui uma operação? A imprensa não fez uma operação aqui com o Poço do Rodo? Tirando ele de casa? Até matéria ao vivo teve da prisão dele? Aí tem uma brasileira em cima de uma coisa, pô. Uma brasileira em cima sendo negligenciada dentro de um vulcão e não tem uma pessoa do governo para ir, corpo presente, chegar no lugar e falar o seguinte: nós estamos aqui em território indonésio, a gente quer ir para lá pro lugar, a gente tá com uma equipe de TV, tá todo mundo filmando o que tá acontecendo. Enquanto ela não for resgatada, a gente não sai daqui. Gente, quando se trata de vidas, a ação tem que ser essa. É o que a gente estava falando no corte passado da live. Irmão, a institucionalidade não pode invisibilizar os humanos que operam na instituição. A institucionalidade não pode ser uma barreira que retira a humanidade. Não, porque a gente é o governo e para o governo tem que ter o protocolo. Meu irmão, é uma vida, cara.
É uma vida que tá ali, que vai ser morta, é uma família que vai perder uma pessoa. Sabe, tu não quer pensar nisso, é um contribuinte. Pensa desse jeito, pro teu país. Não tinha como subir helicóptero e subir pessoa, então que subisse gente. Sabe? A mobilização tem que ser nesse tom, gente. Porque é uma vida. De repente... E aí, ô Indonésia, como é que estamos aí pra resgatar? Não, então, subiram gente lá, tal, vai dar tudo certo. Ah, vai dar tudo certo, vamos ligar pra família. Não, a gente recebeu umas imagens aqui e tal, pronto, vai dar tudo certo. Ela já tá sendo resgatada. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, quando a gente tá falando de vidas, a gente precisa de celeridade. A gente, meu irmão, não é possível. Tem coisa que não tem... Não, porque a institucionalidade, querido, pega a institucionalidade, enfia toda dentro do teu... Pô, não vou falar não. Tá ligado? Meu irmão, é uma vida que tá ali. O governo brasileiro tá mandando um monte de gente aí. Vai ter gente, vai ter filmagem. Enquanto ela estiver lá, a gente vai tentar tirar a pessoa de lá. Enquanto não tiver, vai tá tudo sendo transmitido ao vivo. E não vai sair gente de lá enquanto essa mulher não for resgatada. Porra! É como tem que ser feito, gente. Porque a gente tá falando de uma vida. Sabe? Que a gente tá falando de uma vida. Pô, mesmo. E aí a família da pessoa perdeu uma pessoa, gente. Perderam uma pessoa. Perderam uma pessoa. Perderam uma pessoa. Mas não é só perder uma pessoa, tá? Não é só perder uma pessoa. Porque a imagem que isso passa é a seguinte. A imagem que passa, primeiro que passa para a Indonésia, a primeira imagem que passa para a Indonésia é a seguinte: não tem estrutura para ter turismo. Já passa uma imagem de assim, por pelo menos uns 5 anos, ou 4 anos, quando pensar em Indonésia, vão pensar assim, mas aquela menina morreu lá, né? Não é bom lugar para ir. Não é lugar legal para ir, porque lá não tem estrutura para turismo. E a outra coisa que vão pensar é a seguinte: o governo brasileiro não se preocupa com seus cidadãos. É a imagem que passa. Lamentavelmente. O governo brasileiro não fez o suficiente para conseguir resgatar uma pessoa. É a imagem que passa. Ah, mas fez o suficiente. O suficiente é o quê? Fazer uma ligação para conversar diretamente com uma pessoa? Não, filho, isso não é suficiente. Está falando de salvar uma vida. Não é suficiente. A gente não pode esbarrar na institucionalidade para dizer que é a institucionalidade que vai medir nossas ações. Não pode, mano. Tá ligado? Quando a gente tá falando de seres humanos, quem opera na institucionalidade são seres humanos, são pessoas. Sabe? Meu irmão, imagina você. Vou fazer o. Eu sei que esse é um exercício que é muito lamentável. Mas imagina tu sozinho, no monte, sozinho, num vulcão, com fome, com sede, com frio, sabendo que ninguém vai te socorrer e sabendo que tu vai morrer ali. Que ali são tuas últimas horas de vida. Pensa nisso aí. Pensa que era tu, ali, paradão ali, ó, há 4 dias, vou morrer aqui, mano. É aqui que eu vou morrer. O que eu queria estar fazendo? Com quem que eu queria estar falando? Com quem que eu gostaria de ligar? O que eu queria que minha família ouvisse? O que eu queria que minha filha, meu sobrinho fizesse? O que eu queria ter feito? Aqui vai ser meu final. Com fome, com frio, com sede, sozinho, no vulcão. Imagina isso aí. Antes de tu pensar qualquer coisa, imagina essa cena. Se imagina nesse lugar. Faz esse exercício. E me diz como é que tu se sentiria. E sabendo que outras pessoas poderiam estar fazendo coisas para que isso não acontecesse, mas que essas pessoas não fizeram o suficiente.
Se imagina aí. Imagina que teve gente que podia ter feito mais pra salvar a tua vida e que não fez, porque esbarrou na institucionalidade, porque esbarrou na ocupação, porque esbarrou na impossibilidade, porque esbarrou na desculpa, porque esbarrou na indisposição, porque esbarrou na indiferença, porque esbarrou na falta de importância, porque esbarrou na falta de empatia. Pensa nisso. Pensa que podia ser tu e a tua vida e me diz o que é que tu acha. Fala pra mim. Fala isso pra mim. Mano. É de fuder, meu irmão. Caramba. Lamentavelmente, a gente vai terminar a live nesse tom. Lamentavelmente. Mas o que a gente espera é que o mínimo é que o governo brasileiro passe a se tratar a esse país de uma outra forma. Não é possível. É o que a gente espera. Então, a gente vai terminar, lamentavelmente, a live nesse tom. Lamentavelmente. Lamentavelmente, eu peço desculpa a vocês, mas é o tema. Não tem como falar de outro jeito disso. Não tem como. Entendeu? Então, lamentavelmente, a gente vai terminar a live nesse tom. Mas amanhã tem mais live. E, enfim, no mesmo horário. Vão sair os cortes também. Não percam. Boa noite a todos. E, enfim, a gente tá aqui para realizar sonhos, tá ligado? Às vezes o sonho de uma pessoa é conhecer um outro país. Às vezes o sonho de outra pessoa é fazer um mestrado. Às vezes o sonho de outra pessoa é de viver uma experiência que ela nunca viveu na vida, tá ligado? E a gente vê coisas como essa e a gente fica com medo. De caralho, meu irmão. Será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Tá ligado? Que essas coisas nos deixem atentos. Mas não nos tirem o medo mas não tirem da gente a coragem de realizar os nossos sonhos. Que nos tragam atenção suficiente pra gente mensurar as nossas possibilidades. Mas que não retirem da gente a coragem de viver o que a gente merece e o que a gente deve viver. Tá ligado? Então, vamos tentar, lamentavelmente, vamos ter que terminar a live nesse tom, não tem o que fazer, porque é um tema que não dá pra falar de outra forma, né? Mas enfim, amanhã vai ter mais live, e no mesmo horário, e vão ter mais cortes. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora, tá? Um cheiro pra todos vocês.